Sabe qual é a grande barreira que impede a maioria das pessoas de construir a própria riqueza? Olha, não é falta de dinheiro, nem de uma grande ideia. O segredo está todo na mentalidade. Hoje, mergulhando nas lições de Empreendedor Rico do Robert Kiyosaki, a gente vai desvendar essa virada de chave, de pensar como um empregado para finalmente pensar como um empreendedor. Vamos voltar no tempo para junho de 1978. Imagina a cena. Robert Kiyosaki deveria estar comemorando. Ele era um dos melhores vendedores da Xerox, está numa festa de luxo em Porto Rico. Mas por dentro, ele estava apavorado. Aquele era o primeiro dia da vida nova dele como empreendedor. Ele tinha acabado de largar um salário altíssimo e, junto com ele, toda a segurança que conhecia. É esse pavor, sabe? Esse medo do desconhecido que dá o pontapé inicial em toda a jornada. Essa história do Kiyosaki coloca a gente bem no meio de uma escolha fundamental que, em algum momento, todo mundo encara. A segurança de um salário garantido ou a liberdade de construir uma coisa do zero? É a estabilidade contra a possibilidade. E como a gente vai ver, essa decisão é muito, mas muito mais profunda do que parece na superfície. Mas espera aí, por que a segurança é um imã tão poderoso? Acontece que essa mentalidade de empregado não é algo natural. Ela foi construída e fomos todos treinados para ela, muitas vezes sem nem perceber. Pode até parecer estranho pensar nisso hoje, mas ser empregado é uma invenção bem recente. Por séculos, lá na era agrícola, quase todo mundo era o próprio chefe. Foi a Revolução Industrial que virou o jogo, criando uma demanda gigantesca para os trabalhadores. E para suprir essa demanda, o nosso sistema educacional foi moldado para criar o empregado ideal, alguém que segue ordens em troca de estabilidade. E qual é o motor que faz essa máquina toda girar? O medo. Medo de tirar nota baixa, medo de não pagar as contas, medo de ser demitido. Esse medo constante treina a gente para valorizar a segurança acima de tudo, até mesmo da nossa própria liberdade. E aqui que está o grande paradoxo. Como o pai rico do Kiyosaki sempre dizia, a busca pela segurança não acaba com o medo. Pelo contrário, ela alimenta o medo. A pessoa vive com aquele pavor constante de perder justamente aquilo que aprende, o que a impede de buscar a verdadeira liberdade. Então, beleza. Se a mentalidade de empregado é uma armadilha, qual é a saída? É preciso virar o jogo completamente. Adotar uma mentalidade nova em folha, a do empreendedor. Olha só que interessante a definição de Harvard para empreendedorismo. Não é sobre ter dinheiro, contatos ou um plano perfeito. É sobre ir atrás de uma oportunidade, não importa os recursos que se tem agora. É a arte de começar sem ter tudo pronto na mão. E na prática, a diferença é brutal. O empregado foca em subir uma escada, numa expansão vertical. O objetivo é ter mais gente abaixo dele. Já um empreendedor constrói uma teia, uma rede horizontal. O objetivo é se conectar com mais parceiros para crescer de um jeito ágil, sem o peso de uma estrutura gigante. Essa tabela aqui resume tudo de um jeito bem direto. O empregado é movido pela segurança e recompensado pelo tempo de casa, pela antiguidade. Ele quer subir na hierarquia. Já o empreendedor é movido pelo valor que ele cria e é recompensado pelo desempenho. Ele não quer subir na empresa, ele quer ser o dono do jogo. Mas para fazer essa virada de chave, existe uma barreira que paralisa a maioria das pessoas: o medo de fracassar. O segredo, então, não é evitar o fracasso, é abraçar o fracasso e aprender a usar ele a seu favor. Pensa bem, a escola ensina pra gente que errar é sinônimo de fracasso, né? É punido com nota vermelha, mas no mundo real dos negócios, o erro é o feedback mais rápido e mais honesto que existe. Cada falha é, na verdade, uma aula de graça sobre o que funciona e o que não funciona. A história do próprio Kiyosaki na Xerox é a prova viva disso. Ele estava paralisado pelo medo da rejeição. O conselho que ele recebeu foi radical: fracasse mais rápido. Então, o que ele fez? Começou a trabalhar de graça à noite, buscando ativamente o não. Ao criar um calo, ao se dessensibilizar à rejeição, o medo foi embora e as vendas dele dispararam. Ele transformou o fracasso no melhor campo de treinamento que poderia ter. E se ainda resta alguma dúvida sobre a importância da mentalidade, é só olhar para os ganhadores de loteria. Eles recebem uma fortuna da noite para o dia, mas a maioria perde tudo em pouco tempo. Por quê? Porque eles têm o dinheiro, mas continuam com a mentalidade de empregado. Eles não sabem como construir e manter a riqueza. Agora olha o outro lado da moeda. Quando perguntaram a Henry Ford o que ele faria se perdesse tudo, a resposta dele foi de uma confiança absurda. Por quê? Porque a riqueza do Ford não estava nas fábricas ou nas contas bancárias, estava na mente dele. Ele sabia como construir o sistema e não apenas como operar dentro de um. Certo.
Mentalidade e habilidade para lidar com o fracasso são cruciais. Mas tem um último ingrediente que separa os bons empreendedores dos grandes de verdade. Uma missão que vai muito além de ganhar dinheiro. Um negócio é feito de sistemas, né? Tem o sistema legal, o financeiro, o operacional. Mas sem uma missão, um propósito claro, é só um monte de engrenagens sem vida. A missão é o coração que bombeia a paixão por todo o sistema. É o que inspira a equipe e o que mantém tudo de pé quando o negócio aperta. A missão do Kiyosaki não nasceu do desejo de ficar rico. Nasceu da dor de ver o pai dele, um homem brilhante, sofrer com problemas de dinheiro. A indignação dele só cresceu quando viu a exploração em fábricas. Naquele momento, o foco mudou de como eu posso ganhar dinheiro para como eu posso ensinar os outros a ganharem. E foi dessa missão que nasceu o Império de Educação Financeira. E aqui fica a lição final. Se tornar um empreendedor não é uma linha de chegada que a gente cruza. Não existe um diploma para isso. É um processo infinito de aprender, de cair, de levantar e, acima de tudo, de se dedicar a uma missão que é maior do que nós mesmos. Para fechar, fica a frase que o Kiyosaki tirou de um biscoito da sorte e colou no celular dele. É um lembrete simples, mas muito poderoso para qualquer pessoa que está enfrentando um grande desafio. A opção de desistir está sempre ali, na mesa. A única pergunta que realmente importa é: por que começar a desistir justo hoje?